tanto que eu estou feliz, o tanto que eu estou empolgada. Eu estou amando trazer essas aulinhas para quem está iniciando, traz boas lembranças de quando eu estava iniciando as minhas peças de crochê. Então, você já aprendeu como fazer a correntinha, ponto baixo, ponto alto. E com essa noção, você já pode iniciar tapetes em crochê. É mais fácil do que vestuário. O vestuário dá um pouquinho a mais de trabalho, porque você tem que saber tirar medida, saber confeccionar sob medida. Então, de início, eu vou fazer com vocês da mesma forma que eu aprendi. Vamos começar por tapetes. E aí, ao longo das aulinhas que eu vou trazendo, eu vou trazendo peças diferentes. Agora eu vou trazer peças mais fáceis, simples, de ponto alto, correntinha. E aí, mais na frente, eu vou ensinando, vai ficando mais difícil, tá? Então, agora você tá no nível super fácil, tá? Então, não fique desesperado, não fique, não, eu quero aprender outras peças. Não. Começa de pouquinho em pouquinho, porque eu tenho certeza que vai ser mais fácil para você aprender, tá? Então, vem comigo para aprender essa videoaula de um tapete super fácil. Bom, então você já aprendeu na nossa aulinha anterior como você vai fazer o cordão de correntinhas, ponto alto, ponto baixo e meio ponto alto. Nesse tapete, nós vamos utilizar correntinha e ponto alto, tá bom? E no biquinho, talvez nós vamos utilizar o ponto baixo. Eu ainda não decidi qual que é o biquinho que eu vou fazer nesse tapete, mas também vai ser super fácil para você que está iniciando. Então, para você iniciar no crochê fazendo os tapetes, é necessário você ter o barbante. Esse barbante que eu estou trabalhando com ele é o número 6. Para esse número 6, é necessário você adquirir agulha de 4 a 5,5. Então, pode ser 4, 4,5 ou 5. Eu vou utilizar aqui a agulha de 4 milímetros. Essa daqui é da Círculo, de ótima qualidade. Esse barbante aqui também. Para você que está iniciando, eu peço para você estar adquirindo barbantes assim, de boa qualidade. Por quê? Quando você lavar o seu tapete, ele não vai desbotar, ele não vai ficar feio. O seu trabalho vai ficar sempre bonitinho. Então, adquire aqui esses da Círculo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A textura e o barbante são super macio, ele é super fácil de trabalhar, desliza super bem na agulha e vai facilitar o teu trabalho para você que está iniciando ou você que já tem mais experiência, tá? Então, você tem que ter o barbante e a agulha indicada para trabalhar com ele. Eu vou trabalhar com a agulha de 4, mas você pode trabalhar com a de 4,5 a 5 milímetros. Qual que é a diferença que vai ter na tua peça? O seu ponto vai ficar maior. Só isso. Não tem mais nenhuma diferença, tá bom? Esse daqui é na cor 33, 34. E nesse novelinho aqui, nós temos, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, 452 metros. Ele é 100% algodão, tá bom? É o Barroco Max Color. Como que eu vou iniciar o meu trabalho? Eu tenho aqui o meu novelinho. Esse aqui é super fácil de trabalhar, porque não precisa você abrir toda a embalagem. Olha, esses daqui que tem essa partezinha aqui no meio, é só você procurar aqui no meio onde que tá o fio de início. Porque se você trabalhar pelo aqui do meio, o seu novelo ele vai ficar assim quietinho. E você vai puxando a linha do meio para fora. Fica mais fácil. Se você pegar a linha de fora, o seu novelo vai ficar correndo o tempo todo. Então, esses aqui que tem essa opção, é legal você trabalhar dessa forma. O que não tem essa opção, aí não tem jeito. Você tem que começar trabalhando mesmo com o fio de fora. E é super fácil. Você vai introduzir o dedo aqui, ó, e vai procurar. Nessa parte aqui eu não achei. Você vai achar um miolinho no meio do seu novelo. Desse lado eu não achei, então eu vou abrir esse outro aqui. Ó, abrir e vou procurar aqui. E aí, para facilitar, eu introduzo aqui desse lado também.
E aí você vai procurando, ó, vai rodando até você achar no meio aqui. Vamos ver. Vai procurando. Às vezes é um pouquinho difícil de você achar mesmo. Olha, eu já achei. Eu vou introduzir a agulha aqui pra puxar, pra ficar mais fácil, porque esse novelo ele é bem grandinho. Então, eu introduzo a agulha e procuro aqui onde é que tá no meu dedo e puxo com a agulha. Ó, tá vendo? Puxei. E aí, você vem trazendo que vai sair aqui, tá vendo? O seu fio de início, ó. É o fiozinho de início. No começo, você vai ter dificuldade. Você vai puxar alguns fiozinhos que não é esse aqui de início. Como você viu, eu vim puxando esse daqui. Como eu vi que ele não tava acabando, eu puxei o outro e ele já saiu. Mas é super fácil. E aí, olha, tá vendo? É o que eu falei pra vocês, ó. O seu novelinho vai ficar quietinho, ó. Tá vendo? E é assim que nós vamos iniciar, então, fazendo a confecção. Esse daqui é um fio mais grossinho. Você também pode trabalhar com o fio de número 4. Ele é mais fininho que esse. A diferença é porque o seu trabalho vai ficar menor. Esse fio número 6 aqui, o seu trabalho vai render mais. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui de lado, para não ficar o foco nele. E aí, nós vamos começar do jeito que eu ensinei, ó. Vou pegar aqui a minha laçadinha. Vou dar o meu nozinho inicial, deixando o barbante aqui de início um tamanho que dê para mim depois fazer o arremate. Se você deixar o fio pequeno, você não vai conseguir fazer o arremate da sua peça perfeito e ela vai desmanchar. Então, você vai deixar uma quantidade que dê para você esconder por alguns pontinhos, tá bom? Deixou aqui essa quantidade, você vai dar o seu nozinho inicial. Ó, tá vendo? Já dei o meu nozinho inicial. E eu vou fazer o meu cordão de correntinhas, então, a partir desse. A agulha, a pontinha dela aqui, a envergadura, sempre pro seu lado, porque senão você não consegue puxar. Ó. Eu havia me esquecido de falar isso na primeira aulinha. Se você deixar pra lá, não tem como você puxar, tá vendo? A vergadura aqui, o ganchinho, sempre pro seu lado. Essa é a forma certa de trabalhar. Se você tiver dificuldade, é onde fica aqui, ó, a marca da agulha. A marca da agulha sempre fica voltada para você e o tamanho da agulha, a numeração da agulha fica para trás, tá bom? Ó, então, nós vamos fazer o nosso cordão de correntinhas. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado para fazer o cordão de correntinhas. Você não pode fazer ele nem muito apertado e nem muito folgado. Se você fizer muito apertado, o seu ponto vai ficar muito junto. E aí, o que vai acontecer? A sua peça vai embabar. Não vai ficar legal. Se você fizer a sua correntinha muito aberta, o seu ponto vai ficar aberto, não vai ficar legal também. Então, você tem que passar a agulha fazendo o seu cordão de correntinhas, trazendo aqui, ó, e dando para você passar facilmente, tá vendo? Não tá nem apertado e nem folgado. Olha, você vai trazer do tamanho que é aqui o ganchinho da agulha, tá vendo? Essa é a forma de você fazer a correntinha e ela ficar do tamanho certo. Você tem facilidade de passar, mas também não tá folgado, não tá apertado. Esse é um dos cuidados que você tem que tomar para que sua peça fique perfeita, tá bom? Então, nós vamos fazer um total de 90 correntinhas para trabalhar esse nosso tapete. Eu já fiz as minhas 99 correntinhas, olha, ficou desse tamanho o nosso tapete, tá bom? Se você estiver fazendo com um fio de textura menor, por exemplo, aí, se você estiver usando o 4, vai ficar menor, tá bom? Mas nós vamos trabalhar do mesmo jeito. A única diferença que tem é de você trabalhar com o fio mais fino e uma agulha menor ou maior, tá? O ponto será o mesmo. Trabalhadas as 90 correntinhas, eu vou fazer mais 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, como eu ensinei para vocês na aulinha de início. Então, eu faço aqui, olha, 1,
2, 3. Eu tenho aqui as 3 correntinhas de início para dar a altura do ponto alto. Eu vou deixar uma correntinha a mais para que essas 3 correntinhas fiquem sobre ela, para que depois o meu ponto não fique puxado. Então, eu já tenho um ponto alto. Eu vou vir na 5ª correntinha a partir da agulha para fazer o meu segundo ponto alto. Então, eu dou a laçada, conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa 5ª aqui, eu introduzo a agulha. Eu sempre pego essa laçadinha aqui de baixo e faço aqui o meu ponto alto. Então, eu já tenho, de início, 2 pontos altos. E aqui o meu ponto não vai ficar puxado, porque as 3 correntinhas estão sobre a outra aqui de baixo, tá vendo? Então, vai ficar a altura certinha. Depois, quando nós viermos trabalhando as próximas carreiras aqui, vocês vão ver que o nosso trabalho vai ficar certinho. Não vai ficar nem grande nem pequeno aqui, esse nosso início. E aí, nós vamos trabalhar para cada correntinha de base, um ponto alto. Você tem que tomar cuidado para descobrir qual que é a tensão do seu ponto alto, para que o seu trabalho não fique uns pontos maior e outro menor. Então, siga o que eu ensinei para você na primeira aula. Você vai puxar aqui a laçada, vai introduzir a agulha, puxar a outra laçada, e aí você dá uma puxadinha assim de leve. Você grava aqui o tamanho dessa puxadinha e faz o seu ponto alto. Para o ponto seguinte, você vai se atentar para fazer do mesmo tamanho. Se você fizer dessa forma, o seu trabalho sempre vai ter a mesma altura do ponto alto, tá vendo? Olha, eu deixei aqui, olha, o espacinho e tiro. O meu ponto, ele é grandinho, pode ser que você tenha o ponto pequeno. Não tem problema, você vai descobrir qual que é o tamanho do seu ponto, se é pequeno, se é médio ou se é grande. O meu tá médio, ele não é muito grande não, tá? Mas tem pontos menores do que o meu. Você vai trabalhar todo o seu cordão de correntinhas com o nosso ponto alto, tá bom? Eu vou fazer o meu até o final, para que o vídeo não fique muito longo, e volto com vocês. É normal aqui, essa nossa primeira carreira, ser mais demorada para fazer, porque a gente tem que pegar direitinho aqui na laçada, para que o nosso trabalho fique igual. E aí, nas seguintes, vai ficando mais fácil de trabalhar, porque você já tem o ponto perfeito para trabalhar a sua peça. Bom, olha, então eu trabalhei até o final da minha carreira, tá vendo, ó? E vocês podem ver que o meu ponto está do mesmo tamanho, ele está fechadinho, mas também não tá enginhado, porque o cordão ficou pequeno, e nem tá todo abertinho assim, porque o ponto ficou largo. Então, você tenha paciência, se você fizer e você vê que tá feio, desmancha, faz de novo. É o que eu falei pra vocês, vocês têm que pegar o primeiro vídeo que eu tô ensinando e praticar bastante. Os pontos altos, ponto baixo, correntinha, até você descobrir o jeito certinho de você trabalhar, tá bom? E aí, você vai ficar com o seu trabalho assim, perfeito. Agora, uma dica para que o seu trabalho fique sempre retinho aqui na lateral. Olha, como eu já falei, esse aqui é o nosso cordãozinho de início. Então, aqui eu tô do lado direito da minha peça, eu tenho que ir pro lado esquerdo. Eu não vou virar ele por baixo, assim, ó. Eu tô do lado direito, eu tenho que virar pro lado esquerdo. Eu não vou virar ele por baixo, porque se eu virar ele assim por baixo, o meu trabalho não vai ficar retinho, tá? Então, para que ele fique sempre retinho, eu tô aqui do lado direito, tá vendo? Eu vou virar por cima, tá vendo? Eu vou trazer aqui a minha mão por cima e não por baixo. Trouxe por cima. Peguei aqui, ó, agora eu tô do lado avesso da peça, tá vendo que aqui tá pro lado direito? Então, eu estou no avesso. Você fazendo dessa forma, o seu trabalho vai ficar sempre retinho. Então, por favor, prestem bastante atenção, porque eu quero que vocês confeccionem peças lindas e perfeitas, tá? Aqui, nós vamos sempre trabalhar com ponto alto. Então, eu sempre vou subir no meu início 3 correntinhas. Sempre 3 correntinhas. Aqui eu já tenho, então, o primeiro ponto alto sobre o meu ponto alto de início.
Esse nosso início é sempre do mesmo jeito, com 3 correntinhas e no final nós fazemos um ponto alto. É dessa forma que a gente sempre vai trabalhar. Então, eu venho aqui, ó, pulo o primeiro que eu já tenho, venho para o segundo, e aqui eu vou fazer outro ponto alto, tomando cuidado com a tensão do meu ponto, para que ele fique do mesmo tamanho, tá? E eu vou fazer mais 2 pontos altos. No meu início e no meu final, eu sempre vou trabalhar 4 pontos altos. Assim, a lateral do meu trabalho sempre vai ficar fechada, ela não fica aberta. Então, se você estiver trabalhando aí ao longo e aqui estiver abertinho, é porque está errado. Você tem que sempre fazer 4 pontos no início e 4 pontos aqui no final do trabalho. Apenas nesse meu início, eu vou fazer dessa forma. E depois, quando eu já tiver trabalhado o tamanho do meu tapete, no finalzinho também. Então, olha, 2 correntinhas, dou a laçada. Para 2 correntinhas, eu pulo 2 pontos. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Ó. Tá vendo? Vou fazer outro espacinho desse. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto alto. Então, só aqui nesse início que ficará com esses 2 espacinhos. Agora, eu faço mais 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar com esse tapete a técnica do crochê filé, que é só fazendo os bloquinhos fechados e bloquinhos abertos. Para cada bloquinho fechado, eu tenho 4 pontos altos. Para cada bloquinho aberto, eu tenho 2 correntinhas, pulando de base 2 pontos altos da carreira anterior. Tá vendo? Então, aqui agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 de base e no terceiro eu prendo com um ponto alto. Então, essa técnica do nosso crochê filé, nós vamos trabalhar de 4 em 4 pontos altos. A diferença é porque aqui no meio, ó, por exemplo aqui, eu fechei o meu bloquinho, tá vendo? Então, para completar 4 pontos altos, eu faço mais 3. Eu já tenho o meu primeiro aqui, então eu tenho que fazer mais 3. Eu faço 2 correntinhas, mais um ponto alto no terceiro ponto. Então, fica desse jeito o nosso crochê filé, tá? Aqui agora, eu vou fazer novamente o meu bloquinho fechado. Então, eu faço mais 3 pontos altos, seguidos. E eu vou trabalhando assim, então, por todo o meu trabalho. Toda essa carreira será da mesma forma. Olha, fiz os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer novamente 2 correntinhas, vou pular 2 pontos, no terceiro prender com um ponto alto e fazer mais 3 pontos altos seguidos. Quando eu estiver chegando lá no finalzinho, o que eu tenho que tomar cuidado para deixar aqui, ó, esses 2 espacinhos dessa forma. Vou fazer e já volto mostrando para vocês. Bom, olha, então eu já cheguei aqui no final e como eu falei para vocês, eu deixei aqui os 2 espacinhos e fiz os 4 pontos altos. Então, se o seu deu certinho aqui, você fez as correntinhas do tamanho certo. Se tiver faltando ou sobrando, é porque você contou errado o seu cordão de correntinhas. Então, você tem que desmanchar, contar novamente 90 correntinhas, fazer mais 3 correntinhas e a partir da 5ª correntinha da agulha, você vai começar a fazer os pontos altos. Aí vai dar certinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o nosso cordão de correntinhas. Aqui, como vocês podem ver, meu trabalho tá retinho, tanto no início como aqui no meu final. Então, se você atentar para fazer essa viradinha da peça do jeito que eu estou ensinando, o seu trabalho vai ficar assim perfeito. E vocês podem ver que ele não tá embabado, ele está reto. Como que eu vou fazer a minha próxima carreira? Sempre vou iniciar aqui fazendo as 3 correntinhas, tá bom? Ó, 2, 3. Fiz as 3 correntinhas, vou repetir aqui os meus 4 pontos altos. O meu início sempre terá 4 pontos altos. O final tem que ser igual ao meu início, tá
bom? Nós vamos ter esses 4 pontos altos aqui ao redor de toda a nossa peça, tá? Ó, retinho a minha peça. Aqui agora nós vamos trabalhar só com espacinhos, toda essa carreira. Então, olha, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou vir aqui na altura do meu ponto alto. Faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou vir aqui na altura do meu ponto alto. Outro detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês. Vocês vão pegar essas 2 laçadinhas aqui de cima do ponto alto, ó. Olha aí no seu trabalho para ver se tá certinho. Você vai pegar sempre as 2 laçadinhas, ó, tá vendo? Sempre desse jeito, porque senão vai ficar feio o trabalho. Ou você vai estar fazendo outro tipo de ponto, que eu não vou explicar agora qual que é. Mas na frente eu explico para que vocês não fiquem confusos aí. 2 correntinhas, e aí eu pulo os 2 pontos e venho no terceiro. Faço o meu ponto alto. 2 correntinhas, e venho aqui na altura do ponto alto. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira só com espaços de 2 pontos altos ou 2 correntinhas. No final, vou fazer meus 4 pontos altos, tá bom? Bom, olha, eu trabalhei toda a minha carreira aqui do jeito que eu falei pra vocês. Eu já estou aqui no finalzinho. Eu vou pegar aqui, ó, nessa laçadinha da terceira correntinha. Pego a laçadinha desse lado e trago aqui, olha, e faço o meu ponto alto. Tá vendo? Nosso trabalho tá ficando retinho. Vou virar novamente e vou fazer as 3 correntinhas e os 3 pontos altos. Sempre que eu voltar aqui agora, como você já viu várias vezes, eu já vou voltar com esses 4 pontos altos feitos, tá? Porque assim adianta mais a nossa aulinha e não fica repetitivo, tá? Aqui agora nós vamos fazer 5 espacinhos, tá? Ó, vou fazer as 2 correntinhas, prendo aqui na altura do ponto alto, eu já tenho o primeiro. Vou fazer mais 4. Então, eu também vou fazer mais rápido aqui, porque é repetição de pontos. E você já aprendeu como que nós vamos fazer, tá bom? Um, 2, 3, 4, fazer mais 1, 5. Agora, eu vou trabalhar um espacinho fechado. Então, eu vou fazer 2 pontos altos aqui nessas 2 correntinhas. Mais um ponto alto sobre o ponto alto. Então, eu tenho um espacinho fechado com 4 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar 9 espacinhos abertos, tá? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabalhei os 9 espacinhos, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas e o ponto alto aqui na altura do ponto alto. Então, agora eu vou trabalhar mais 9 espacinhos do jeito que eu fiz aqui. Vou trabalhar 9 espacinhos e no 10º eu vou trabalhar fechando aqui. E aí, eu vou repetir aqui esse ponto do início, fazendo apenas 5 espacinhos. Então, eu vou fazer 9 espaços, um bloquinho fechado, 5 espaços e o meu último fechadinho. E já volto com vocês. Bom, olha, então aqui eu trabalhei mais os 9 espacinhos, um fechadinho e os 5 aqui. Então, meu início e meu final está do mesmo jeito. Virei, já fiz também os 4 pontos altos, como eu falei para vocês.
Eu espero que não fique dúvidas em relação a isso, tá? Se você chegou aqui e tiver com alguma dúvida, é só você voltar um pouquinho o vídeo que você vai ver, tá? Aqui agora, como que nós vamos fazer? A partir de agora que nós já marcamos aqui os nossos espacinhos, vai ficar mais fácil de trabalhar. Porque nós vamos trabalhar um motivo de flor, um desenho de flor. Então, nós vamos ter 3 flores aqui nesse nosso tapete. Então, de agora em diante é bem fácil. Aqui nós vamos preencher os espacinhos que está perto de onde nós marcamos ali com o bloquinho de 4 pontos altos. Então, aqui, olha, eu venho fazendo os meus espacinhos de 2 correntinhas, até faltar um espacinho antes do nosso bloquinho fechado. Então, no caso, na carreira anterior, eu tinha 5 espacinhos. Nesse, eu vou ter 4. Na próxima, eu vou ter 3, na próxima, 2, e nós vamos trabalhando assim a nossa flor. Então, vocês podem ver que é um trabalho bem fácil de fazer. Ó, fiz aqui os 4 espacinhos. Aqui agora eu vou trabalhar fechado, aqui, esse meu espaço. Aí, olha, eu vou fazer aqui os 2 pontos altos nas 2 correntinhas. E aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, eu tenho 4 pontos na carreira anterior, aqui eu também vou ter 4 pontos. E aqui agora eu vou fazer também outro bloquinho fechado. Então, eu sigo fazendo aqui 2 pontos altos nas correntinhas, mais um ponto alto sobre o ponto alto aqui da carreira anterior. Então, aqui nessa carreira, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Aqui agora eu vou seguir fazendo os meus espacinhos até faltar apenas um. Quando tiver sobrando apenas um espacinho da carreira anterior, eu já vou fazer novamente do mesmo jeito. Então, nos meus 3 espacinhos que eu tenho, que eu fiz aqui fechadinho, eu vou fazer aqui dessa forma. Eu vou fazer a minha carreira até o final, porque é bem facinho. E eu volto mostrando pra vocês. Bom, ó, então eu trabalhei do jeito que eu falei pra vocês, ó. O meu primeiro motivo, a minha primeira florzinha, fiz aqui os 2 em cima fechados e o do meio. Eu vim fazendo aqui os espacinhos, trabalhei a minha segunda do mesmo jeito. Fiz os meus espacinhos, trabalhei a terceira do mesmo jeito e finalizei igual ao meu início com 4 espacinhos. A nossa próxima carreira, nós vamos apenas repetir o que nós fizemos aqui na carreira anterior. Então, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha, repetindo do mesmo jeito. A minha carreira vai ficar igual a essa daqui. Então, eu não tenho que mostrar para vocês, porque é só repetição. Eu vou fazer a minha próxima carreira e na outra eu volto mostrando para vocês como que nós vamos dar continuidade à nossa peça, tá bom? Ó, então aqui, ó, eu fiz a minha próxima carreira do jeito que eu falei, ó, repetindo espacinho sobre espacinho, ponto alto sobre ponto alto, tá vendo? Do mesmo jeitinho, até o final. E aqui vocês podem ver que minha peça tá retinha. E aqui eu já iniciei a minha próxima carreira. Já fiz os 4 pontos altos que eu falei para vocês. Aqui, como que eu vou fazer agora nessa carreira? Eu vou fazer aqui, olha, um espacinho. Dois espacinhos. Sobrou aqui, então, 2 espacinhos. Eu vou fazer eles 2 fechadinhos, ó. Aqui, como vocês podem percebendo, é o que eu falei pra vocês. Olha, aqui eu só tenho 2 espacinhos, tá vendo? Vai diminuindo à medida que nós vamos aumentando a nossa flor. Ó, vou fazer eles fechadinhos. O próximo também, fazendo 2 pontos altos nas 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui tem uma pequena diferença. Eu vou trabalhar só mais os 3 pontos altos
seguintes fechados. 2, 3. Aqui eu tenho um bloco fechado, tá bom? Aqui agora no meu meio, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos e no terceiro eu faço um ponto alto. Então, eu vou fazer um espacinho aberto, eu não vou fazer fechado, da mesma forma que eu fiz as 2 outras carreiras. E aí, eu sigo fazendo aqui o restante, que são os 3 pontos altos seguidos. Dando os 4 pontos altos. Tá vendo? Eu tenho um espacinho fechado, olha. E aí, eu vou fazer aqui os 2 seguintes fechados, do mesmo jeito que eu fiz no meu início. 2, aqui o ponto alto, sobre ponto alto, mais 2 pontos altos aqui, nas correntinhas, e um ponto alto sobre o ponto alto. Então, eu tenho aqui de cada lado 2 espacinhos fechados, tá vendo? Vou seguir trabalhando aqui os meus espacinhos até faltar 2 lá de onde eu estou fazendo fechado, da minha outra flor, meu outro motivo. Que também vai ser só 2 aqui, ó. Eu vou trabalhar só 2 fechados, porque eu tenho que deixar 2, perdão, eu vou trabalhar só 3 abertos aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer para que não fique dúvida. Ó. Três espacinhos abertos, e aí eu vou começar a fazer os 2 fechados, igual aqui eu fiz a minha primeira flor, tá? Olha, vou fazer aqui eles fechadinhos. Aí eu vou fazer apenas um, fazer abertinho, para que você não erre, é só você olhar, olha, onde você iniciou aqui fazendo fechado, você vai fazer aberto nessa carreira. Então, nós vamos trabalhar toda essa carreira dessa forma. Chegando lá no meu final, eu vou ter apenas 2 espacinhos aqui também. Bom, então, eu já trabalhei toda a minha carreira, ó. E os meus 3 motivos da florzinha estão iguais. Faltando aqui 2 espacinhos no final e 2 no início. Então, aqui eu já virei e já comecei aqui do jeito que eu falei pra vocês. Aqui agora nessa carreira eu vou ter apenas um espacinho. Então, eu vou fazer aqui as 2 correntinhas, fazer o ponto alto e vou preencher já aqui o segundo espacinho. Fiz aqui o meu primeiro fechado, vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Tenho agora 2, tá vendo? Eu vou fazer mais um, então eu vou fazer mais 3 pontos altos. Se você tiver alguma dúvida, é só você ir contando os pontos da forma que eu estou ensinando, que aí não vai ficar errado. Você vai fazer o fechamento certinho. E você também pode ir olhando aqui pela carreira anterior, tá bom? Aqui agora, então, eu faço 2 correntinhas. Prendo aqui na altura do ponto alto. Aqui agora, nesse meu espacinho da carreira anterior, eu vou fazer os 2 pontos altos fechando ele. E o ponto alto sobre o próximo ponto alto. Aqui agora 2 correntinhas e eu vou prender, ó, 1, 2 no terceiro ponto alto. E agora eu vou fazer novamente aqui 3 espacinhos fechados.
fazer o meu último aqui, olha, nas duas correntinhas. Aí, agora eu faço apenas um espacinho também aqui, olha. E aí, eu já vou fazer a minha outra florzinha aqui, do mesmo jeito que eu fiz a primeira. E a terceira também do mesmo jeito. Ó, tá vendo? Aí, nós já vamos fazer do mesmo jeito, ó, fazer os 3 fechadinhos. Um abertinho, esse do meio fechado, abertinho, mais 3 fechados. Ó, e aí vai ficar só um espacinho aqui, perdão, aqui também, igual no meu início. No final também será do mesmo jeito. Então, eu vou fazer o meu aqui até o final, e aí eu vou voltar mostrando para vocês a continuidade. Então, eu já terminei, olha, toda a minha carreira, tá vendo? E já iniciei aqui a próxima. Aqui nessa carreira agora, eu vou repetir as carreiras que eu iniciei fazendo aqui a minha flor. Ó, essa carreira que nós trabalhamos é o meio da nossa flor, certo? Então, agora, nós vamos fazer essas 3 carreiras aqui, perdão, 4 carreiras com essa aqui de início. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, do mesmo jeito que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar agora aqui desse lado. Então, você que já tem mais experiência, se quiser fazer aí, pular o vídeo, sinta-se à vontade. Porém, como eu estou ensinando direcionado para quem está iniciando, provavelmente essa pessoa não vai conseguir, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui à aulinha, e aí se você já der conta de fazer, é só você pular aí a aulinha até onde tem as próximas carreiras, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu tenho nessa carreira aqui, eu tenho 2 espacinhos, então eu vou repetir aqui 2 espacinhos. Pula 2 no terceiro. E aí, eu vou fazer aqui, ó, do mesmo jeito que tá ali na outra carreira. Um espacinho fechado, vou fazer o segundo. Ó, fiz o segundo espacinho fechado. Então, eu tenho mais um aqui fechadinho. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos sobre as 2 correntinhas. E o ponto alto sobre o ponto alto. Eu tenho espaço, então, eu faço meu espacinho de 2 correntinhas. Faço aqui fechado novamente os 3 espacinhos. Ó, fiz o meu primeiro. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos para dar o segundo. 1, 2, 3. Tenho o meu segundo. Vamos fazer o terceiro? Mais 3 pontos altos. 2, 3. Aqui agora eu tenho que fazer 3 espacinhos, tá vendo? Então, vamos lá. Ó, vou fazer o meu primeiro. O segundo. E o terceiro. E aí, eu já vou começar a fazer, então, aqui o meu segundo motivo. Ó,
Tá vendo o jeito que vai ficando? Já tá dando o formato da nossa florzinha. Então, eu vou fazer a minha carreira até o final e volto na próxima mostrando pra vocês.